tudo bem? Esse já é o 7º vídeo que eu estou gravando para tentar gravar para vocês verem o sacrifício que esse professor tem para produzir material para vocês, mas isso é sempre feito com muito amor, tá? Isso é irrelevante, eu nem deveria ter falado isso, mas enfim, eu falei, né? Eu falei, você já está sabendo que é dureza gravar um vídeo, mas, como eu já disse antes, hoje nós vamos gravar um vídeo especial que vai falar a respeito de história. É lógico que é história, porque eu já falei para vocês que eu sou professor de história. Eu poderia falar alguma coisa sobre culinária, mas isso vai ficar um pouco mais para frente quando eu já tiver o dom para isso. Por enquanto, vamos ficar na história. Se você não riu é porque a piada foi muito idiota mesmo, eu sou horrível contando piadas, tá? Mas vamos voltar para o tema principal, para a história, 3.500 anos atrás, onde os primeiros seres humanos ainda estavam tateando por esse mundo lindo, maravilhoso que nós temos. Pensar que o tema pré-história, o termo pré-história em si, ele hoje já é questionado, ele já é discutido, hoje já não é muito aceito no campo científico. Por quê? Porque o termo pré-história, ele dá a falsa ideia de que aquelas sociedades que viviam desprovindas da escrita, elas não tinham história, o que é um erro, o que é um equívoco. Por que razão? Porque o ser humano, como eu já destaquei para vocês em outro momento, o ser humano é um indivíduo histórico, desde a sua origem até o presente momento. E espero eu, na minha humilde concepção, de que ele continue o ser histórico aí por muitos anos ainda, né? Por pelo menos mais uns 2 ou 3 mil anos. E aí, para melhor estudar a história, lá no século XIX, os europeus resolveram fragmentar a história em grandes pedaços, né? E aí eles denominaram nomes específicos para isso, mas pensando essa história da sociedade a partir da própria história europeia, a partir do seu ponto de vista europeu de ver a história. O que também é discutido hoje, porque os grandes marcos da história, eles estão sempre relacionados a um acontecimento dentro da Europa. E eu vou falar sobre isso mais adiante. Então vamos lá. Pré-história. Começa lá em 3.500 e vai até a invenção da escrita. Quando o homem começa lá nas primeiras tábuas de argila, começa a fazer os seus desenhos, os seus gráficos, os seus cálculos matemáticos, né? Para quantificar seus animais. Enfim, e a escrita, ela é um ponto relevante porque o ser humano, ele começa a registrar a sua própria história, né? E aí, da invenção da escrita até 476. O que acontece lá em 476? Fragmentação do Império Romano, né? O Império Romano entra em ruína. Império Romano esse que eu terei um momento apropriado para falar para vocês sobre a história de Roma. História linda, história de Roma. E aí, de 476, nós vamos até 1453, que nós chamamos esse período de Idade Média, né? A Idade Média, ela se dá ali com a tomada de Constantinopla pelos turcos. E aí, de 1453, nós vamos para 1789 com a Revolução Francesa. E aí a Revolução Francesa é uma coisa emocionante, porque a Revolução Francesa é uma ruptura na história da sociedade humana, por marcar a questão ligada ao governo, ligada à própria sociedade, na sua organização, na sua estrutura natural, até então vista como natural. E aí, da Revolução Francesa até os nossos dias atuais, o que nós chamamos de contemporânea. Mas aí nós também temos uma outra subdivisão. Idade da Pedra Lascada. E aí nós chamamos esse período de Paleolítico. Idade da Pedra Polida. Nós chamamos esse período de Neolítico. E Idade dos Metais, né? Que é quando o homem começa a manipular as primeiras formas de metal. Eu gostaria hoje de me ater ao Neolítico. Por que o Neolítico?
Porque o neolítico é quando o homem descobre algo maravilhoso. Eu sempre fico dizendo que o homem descobre algo maravilhoso, 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 mas é porque tudo é maravilhoso. Todas aquelas descobertas, todas aquelas coisas especiais que estão acontecendo ainda, o ato de descobrir é maravilhoso. O ato de construir o conhecimento é maravilhoso. Então o ser humano, através da observação, e aí vem a mulher. Cara, as mulheres estão tomando conta de tudo, e até lá na pré-história elas dominavam o espaço. Você imagina que o cara tava lá caçando, lá, né, na labuta, brigando com animais maiores pela presa e pelo jantar, porque se ele chegasse em casa sem comida, a mulher ia botar ele no pau. Então o que ele faz? Ele está lá caçando e a mulher, ela está em casa. Ela está lá cuidando dos filhos, ela está lá cuidando daquela vida doméstica. Não imagine a casa igual a casinha da sua mãe, lá onde está tudo bonitinho, nada disso. Ela está lá naquele canto que eles chamavam de lar. E aí, ela começa a observar. Observar o quê? Que as plantas, aqueles restos que eles deixavam, que aquilo ali germinava. E começa a observar as determinadas espécies de plantas e de cereais e de frutas nascerem a partir dos restos que eles deixavam. O planeta também começa a passar por uma mudança importante, ele começa a aquecer. O planeta, ele está passando pelo período de gelo e ele começa a aquecer. E a mulher fica sacando aquele negócio, né? Poxa, as plantas estão nascendo. E aí a mulher inventa uma coisa importantíssima, que nós chamamos hoje de agricultura. Ou seja, ela descobre que em vez de você ficar correndo na floresta para procurar uma determinada fruta, ou para procurar um determinado remédio, aquilo dali podia ser cultivado. Nossa, que beleza! Né? Por que isso é importante? Você chegou lá na sua casa, a sua mãe comprou o iPhone 35. Ele cozinha, passa, lava, costura e trabalha fora. Você olha e fala, nossa, isso... Mas o teu estômago está colando nas costelas de tanta fome que você tá. A pergunta é, você vai correr em direção ao iPhone super, hiper, mega moderno que a sua mãe comprou? Ou você vai encher o bucho, bater aquele bandeco lindo e maravilhoso? É lógico que você vai bater o bandeco primeiro. Então, gente, por mais sofisticada que seja a tecnologia inventada pelo homem, a maior invenção descoberta por nós foi a agricultura, foi a produção de alimento. E Deus salve as mulheres por ter descoberto isso para nós. Enfim, quando o homem... E aí, quando eu falo homem, eu não estou falando da figura masculina, mas eu estou falando do gênero, da espécie humana, homens e mulheres. Quando eles descobrem a agricultura, algo mágico acontece. Primeiro, porque o ser humano ele não precisava mais ficar migrando de uma região para outra. O ser humano ele começa a se estabelecer. Por quê? Porque ele começa a plantar o seu alimento e ele começa a domesticar os animais. Ele começa a criar, então ele não precisava mais ficar na rota das manadas, seguindo para se alimentar de carne. Ele não precisava ficar andando na floresta em busca de frutas, de cereais. E aí nós estamos pensando principalmente no trigo. O trigo ainda hoje, ele é a semente mágica, né? Eu acredito que ainda existem pessoas que eles acham que quando eles chegam lá no armário, que eles abrem o armário, que o feijão brota no fundo do armário. Oh, nasceu o feijão! Já vinha até ensacado. Não. Em alguma parte do processo, alguém teve que plantar isso, teve que colher isso, teve que processar isso, colocar no saquinho para ir parar dentro do seu armário. Se você achava que o cereal, que o milho, que a batata e que o feijão que estão lá na sua casa brotam naquele local, você está errado, amigo. Alguém produziu aquilo, isso é agricultura. Isso permitiu que o homem deixasse de ser nômade para uma vida sedentária. Então o cara tá lá coçando, não, ele não está coçando, porque eu não vou usar esse termo, porque esse termo é muito pejorativo, mas ele está lá na sua rede descansando e ele tem tempo para pensar em outras coisas. E aí ele começa a construir as casas. E aí não estamos pensando em casas mais sofisticadas, mas nós estamos pensando na caverna.
E ele tinha que embelezar a caverna do jeito que a sua querida esposa queria. Nós estamos pensando agora que as crianças e os velhos não vão morrer. Por quê? Porque no processo de imigração, as crianças são os mais frágeis, os velhos são os mais frágeis, morriam de doenças, morriam de inanição por causa das grandes distâncias percorridas, sem a provência de alimento. Então, amigos e amigas, espero que vocês tenham gostado muito desta aula de hoje, que foi feita com muito carinho para vocês. Então, eu comecei a falar sobre a datação, sobre a divisão da história. Eu falei para vocês também que a história ela era muito extensa e por essa razão ela precisou ser fragmentada, dividida. Eu falei para vocês que essa divisão ela foi feita lá na Europa do século XIX. E aí nós temos pré-história que não pode ser mais utilizada. Eu não quero mais ouvir você pensando no termo pré-história. Porque pré-história dá a denotação de que não havia história antes da invenção da escrita. Mas já havia história porque o ser humano é um ser histórico. E aí nós falamos sobre pré-história, idade antiga, idade média e a idade moderna e por fim o contemporâneo. E que todas essas datações elas são feitas numa visão eurocêntrica, numa visão europeia, mas que não é a visão aceita por todos os estudiosos. Um forte abraço para você desse professor que é apaixonado, não só pela oportunidade de entrar na sua casa pelo seu tablet, pelo seu celular ou pelo seu aparelho de computador, mas estar próximo de você para ensinar esse conteúdo que é tão especial. Entre lá no meu Facebook, manda o seu convite lá que eu vou aceitar com muito carinho. Deixa o seu like lá na minha página lá do Facebook. Deixa a sua curtida lá no meu canal do YouTube. Inscreva-se no meu canal para que você possa estar recebendo sempre conteúdos novos sobre o tema. Um abraço forte e até mais.